Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vós nessa noite. É motivo de grande alegria, gratidão, privilégio, todos os adjetivos positivos que possamos enumerar em estar aqui nessa noite, a convite do reverendo Ederson. Portanto, meus irmãos, quando fui convidado para participar dessa celebração, foi uma alegria dupla. Primeiro, de ter a oportunidade, pela primeira vez, pregar num culto aqui nessa igreja. Já tive a oportunidade de vir aqui ministrar para casais, mas em culto ainda não. E segundo, porque a história da Igreja Presbiteriana de Mateus Leme está atrelada à história da Igreja Presbiteriana de Itaúna. Igreja essa que completa 41 anos de organização, 64 anos ao todo de história. E nesses 64 anos de história e 41 de organização estão os 27 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Mateus Leme. 15 de março de 1998, com a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana de Mateus Leme foi organizada, fruto do trabalho desta igreja. Eu tenho percebido que é uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa com frentes de evangelização. E quando vocês olharem para tudo que Deus fez, faz, e cremos pela fé que ainda fará nessa igreja, lembrem-se da Igreja Presbiteriana de Mateus Leme, fruto do que Deus tem feito nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Trago um abraço carinhoso do conselho da nossa igreja para os irmãos aqui. E eu quero ler com os irmãos a carta aos Hebreus, no capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 ao 12. Hebreus 6, do 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Louvado seja Deus por esta leitura. E eu gostaria de propor um tema para o sermão nessa noite. Na certeza do melhor. Não se preocupe, não é um tema triunfalista. Mas é um tema que sim, encontra o seu triunfo na pessoa de Cristo. E por muitos e muitos anos em que essa igreja já caminhou, já frutificou, já passou dificuldades, já viveu momentos angustiantes, mas também dias áureos de vitória, essa igreja pode ter certeza que sempre viverá na expectativa do melhor, dia após dia. E esta carta, de modo especial, aqui no capítulo 6, depois de uma dura reprimenda que o autor faz à igreja ou aos cristãos que estavam espalhados em Roma e em outras partes, ele somente denomina como aos hebreus. Não temos a certeza da autoria, ainda que desconfiamos que seja o apóstolo Paulo. Mas, no capítulo 6, ele vai exortar aos irmãos quanto ao risco do retrocesso, da apostasia, de talvez a igreja sentir saudade dos antigos ritos judaicos, de talvez a igreja sentir saudade daquela antiga religião pomposa, cheia de cores, de símbolos, de ritos,
E agora, com o cristianismo muito puro e simples, somente a graça, somente a fé e todos os princípios elementares do Evangelho que já conhecemos, o autor então exorta duramente aos irmãos ao cuidado, porque se vocês retrocederem, se porventura, na hipótese de vocês voltarem a entenderem que a salvação é pelas obras, é pelas antigas observações de ritos da lei, então já não há mais meio de salvação para vocês. Não há mais como. E ainda que ele fizesse discurso tão duro, ele então entra no verso 9, dizendo assim: quanto a vós outros, eu falei de uma maneira geral, porém, quanto a vós outros, todavia, amados. Perceba o tom pastoral, típico de pastor. Certamente o reverendo Ederson vive muito isso na sua vida pastoral, ao mesmo tempo que exorta duramente com a palavra, mas o faz em amor. O faz visando o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja. E do mesmo modo, o autor aos Hebreus está dizendo: quanto a vós outros, todavia, amados. Esse todavia aqui é uma adversativa, né? Ele vai fazer um contraste com a exortação, então agora ele vai suavizar. Quanto a vocês, amados do Senhor, e meus também, estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos certos, estamos convictos. Perceba que ele não está dizendo eu acho, eu entendo, eu tenho algum grau de certeza, desconfio que. Não. Ele diz: estou persuadido, convencido das coisas que são o quê? Melhores e que pertencem, que compõem a salvação, ainda que o discurso tenha sido duro anteriormente, ainda que falamos dessa maneira, ainda que por vezes a exortação é dura, nos arranca lágrimas, nos deixa incomodado no banco. Mas quanto a vocês, eu sei que há um grupo aqui que ama o Senhor. Eu estou convencido, persuadido, certo das coisas que são melhores e, perceba que esse "e" é aditivo, não somente das coisas que são melhores em qualquer outro sentido, mas das coisas que são melhores e que pertencem, que compõem ou que acompanham, em outra tradução, o quê? A salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Então nós poderíamos perguntar: qual era a fonte, qual era a base, qual era o pressuposto do autor aos Hebreus para essa persuasão, para esse convencimento, para esta convicção de que ele sabia que coisas melhores e pertencentes à salvação estavam sobre a igreja. O que fazia ter essa certeza? Olha o verso 10, por gentileza. Porque Deus, simples assim. Nós sabemos que na língua portuguesa, o porquê junto é o porquê explicativo. Então ele diz: por que estou certo? Poderíamos fazer essa pergunta. Por que estou convicto? Por que estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação? Porque Deus, e Deus, meus irmãos, é a resposta, é a explicação de todo e qualquer porquê. A nossa língua portuguesa complica tudo, né? 4 usos de porquês, mas aqui Deus é a razão, é a causa última de todos os porquês, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Talvez se o reverendo Ederson fosse levantar aqui cada nome de pessoas que contribuíram ativamente com a construção dessa igreja, tanto física do prédio, quanto espiritual, certamente se olvidaria, se esqueceria de alguém, porque eu creio que foram muitos, ainda que se fizesse um trabalho muito minucioso. E geralmente quando se faz homenagens, o risco de citar nomes é que se você esqueceu de um, dá problema. O pastor não citou o meu nome.
O pastor se esqueceu de mim, eu contribuí tanto com aquela igreja. Ah, como eu fiz por aquela igreja, como eu gastei os meus dias, e o meu nome não foi citado. Vou embora da igreja de Itaúna. Mas, meus irmãos, nós podemos nos esquecer. Muitas vezes esquecemos, somos falíveis. Esquecemos, talvez o nome de alguém não constará nos livros de atas da igreja, passou batido. Quando completamos o nosso jubileu de prata, eu fiz um levantamento do histórico da Igreja Presbiteriana de Mateus Leme, e mesmo procurando no livro 1 de Atas, são 4 já, o livro manuscrito, né? Procurando lá todos os termos, as pessoas que participaram, né? Está lá o nome do reverendo Edivaldo Câmara, Leandro Câmara, e outros nomes, presbítero Celim está lá, e outros nomes estão lá, os fundadores, o primeiro conselho da igreja. Ah, meus irmãos, Deus me iluminou de não citar nomes para não poder me esquecer de alguém. E depois, todo o histórico, porque nesse momento as pessoas não se importam com o principal, que é a glória de Cristo, mas importam porque o meu nome foi esquecido. Mas aqui nós temos a garantia do autor. Ele está dizendo que sabe, que está convicto das coisas melhores e pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do que você fez. Amém. Seja bom ou seja ruim, Deus é justo. Deus é justo. Talvez seu nome não consta em alguma honraria, talvez você sentiu que alguém não te agradeceu como deveria, porque nós ficamos sempre à espera de sermos honrados como merecíamos. Ficamos sempre à espera de sermos ovacionados, ficamos sempre à espera de recebermos, no mínimo, no mesmo nível em que fizemos, e quando nos decepcionamos com isso, só revela que talvez o nosso coração, o tanto que trabalhou, nunca foi para a glória de Deus. E nós muitas vezes nos escondemos atrás desse jargão, né? Ai, para a glória e honra do nome do Senhor, Deus está vendo. Ele não é injusto. O pastor, o conselho, os diáconos, eu posso me esquecer de muitas coisas, mas o que você fez, um copo com água que você serviu a alguém, Deus tomou nota. Deus sabe, Deus registrou, e Ele não vai esquecer do que você fez por Ele. Jamais. Deus não é injusto. O autor aqui apela para a justiça de Deus, porque a justiça humana falha. É lógico que a Bíblia nos orienta a honrar a quem tem honra. Procuramos fazer isso, mas como somos falhos, podemos errar, podemos nos esquecer, mas Deus não. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Só que tem um "e" aqui de novo. É um "e" que, mais uma vez, é uma conjunção aditiva. Não é só do trabalho que Deus não se esquece, Ele não se esquece também do quê? Do amor que evidenciastes, passado, para com o quê? Para com o nome dEle, para com o seu nome, pois servistes, tempo presente, aliás, passado, e ainda servistes, tempo presente, aos santos. Então Deus não se esquece do trabalho e também não se esquece do amor. Então vejamos que trabalho e amor estão jungidos, estão interligados. É impossível conceber a ideia de muito trabalho na obra sem que esse trabalho não seja acompanhado ou manifesto por amor. Amor. O que nos recebe na porta, como nos recebeu também, nos acompanhou no elevador. O que nos orienta quanto ao estacionamento, o que serve a água, a equipe de cânticos que, de forma magistral, conduz a igreja à adoração no Senhor. Ah, meus irmãos, em cada ato do culto nós podemos perceber amor. E nós não podemos divorciar trabalho de amor, porque Deus não é injusto para se esquecer. Então Ele observa, trabalho e amor caminham juntos. Há a possibilidade de que alguém trabalhe muito. Há a possibilidade de que alguém se esforce muito, obre muito para Deus, sem uma gota de amor.
Porque nós podemos trabalhar por motivações erradas. Na verdade, é o que nós mais somos propensos. Você já se perguntou qual a sua motivação de estar aqui? De pertencer a esta igreja? De trabalhar? De obrar? De contribuir? Muitas vezes nós temos que rever as nossas motivações, se elas são legítimas quanto à obra do Senhor. Toda motivação precisa ser movida pelo dom supremo, conforme 1 Coríntios capítulo 13, o amor. O amor, meus irmãos, pois Deus não se esquece. Esse amor e trabalho para com o quê ou com quem? Uma causa primária para com a igreja presbiteriana de Itaúna? Talvez você colocou suas mãos aqui em natura, na obra, no cimento, nos chapiscos, nos revestimentos, nesse clima agradável, climatizado que temos aqui com esse ar-condicionado. Há uma contribuição sua aqui. Porém, meus irmãos, tudo isso, a causa última é manifestar, evidenciar o amor para com o nome de Deus. Está vendo como a nossa cosmovisão é controlada pela glória de Deus? Tudo que fazemos, tudo que praticamos, tudo que pensamos, sim, deve ser eivado de amor para que evidencie não o meu nome, mas o nome de Deus. O nome de Deus. E como às vezes eu quero que o meu nome seja evidenciado. Como eu quero que às vezes o meu nome seja lembrado pelo que eu fiz, pelo que eu contribuí, tanto financeiramente, espiritualmente, com os meus dons e talentos. Sim, é legítimo que queiramos este reconhecimento, mas nunca perder de vista, nunca nos esquecermos que tudo isto é para evidenciar apenas um nome, o nome de Deus. Nós vemos por aí muitas igrejas que a evidência do nome é na figura do pastor, né? A igreja do pastor fulano de tal. A igreja do pastor fulano de tal. Eu sei que é modo de falar, tá bom? Não estou problematizando o modo. Eu estou problematizando talvez o que está por trás do modo, o pano de fundo. Porque no final a evidência é o do nome do Senhor. Como diz o texto. Pois evidenciastes para com o seu nome, amor e trabalho, pois servistes, passado, ela está rememorando aqui a vida pregressa da igreja, como estamos fazendo agora, rememorando a história da IPB de Itaúna, servistes e ainda nada mudou, continuam servindo aos santos, a vida da igreja é marcada por serviço. A vida da igreja é marcada por serviço. Nesse sentido, todos nós somos diáconos, todos nós servimos, todos nós somos ministros de Cristo, aqueles que servem. E se eu não for lembrado por nenhum outro nome ou título, que seja lembrado por servo. Servo, a exemplo de Cristo. E que no dia que o meu coraçãozinho orgulhoso quiser se exaltar, e eu achar que eu fiz alguma coisa que eu lembre, o nome do Senhor tem que ser evidenciado. Que diminua eu e o Senhor cresça, como disse João Batista. A vida da igreja é marcada por serviço. E eu olho para a IPB de Mateus Leme, eu posso contemplar, digo isso sem demagogia, sem emocionalismo ou sentimentalismo barato, mas com senso de gratidão. É uma igreja que é fruto do serviço desta igreja, onde o amor ao Senhor, ao nome do Senhor, foi evidenciado. Lá na casa da saudosa irmã Maria da Paz, que já descansa no Senhor, debaixo de um pé de manga. Imagine Mateus Leme, hoje já não é muito desenvolvido, imagina 40 anos atrás, né? Porque o trabalho lá começou nos idos de 74, foi organizado em 98. Por um tempo a igreja de Itaúna teve dificuldades financeiras, não pôde continuar sustentando o trabalho, a primeira igreja assumiu, comprou o lote, devolveu o trabalho para Itaúna, e Itaúna levou até 98 na organização da igreja. O que é isso senão amor para evidenciar o nome de Deus?
Então eu acompanho a igreja e vejo que a igreja tem um caráter missionário. Ou seja, é uma igreja que serviu e ainda continua servindo aos santos. Olha o verso 11 agora comigo, por gentileza. Desejamos, porém, mais uma adversativa. Há um desejo aqui do autor. Então, primeiro ele diz que está convicto, persuadido das coisas que são melhores. É interessante que essa expressão melhores aparece ao menos 13 vezes só na carta de Hebreus. A temática da carta é essa, né? Jesus é o melhor sacrifício, é o melhor e maior mediador, é um novo pacto melhor, mais abrangente. Tudo em Hebreus é melhor, é perfeito, porque conclui na pessoa e obra de Cristo. Então agora no verso 11, ele diz assim, há um desejo em mim. Eu desejo, porém, continue. Olha que desejo, talvez para nós um tanto quanto ínfimo, mas de profundo significado. Continue cada um de vós. A responsabilidade é individual, ainda que ele dissera ao coletivo, mas apontando para a responsabilidade do serviço na individualidade dos irmãos. Desejamos que cada um continue, persevere, mostrando como? Em serviço e em amor, em trabalho e amor, como ele já nos indicou. Até quando, irmãos? Está escrito aí, até mais 41 anos? Até o fim. Até o fim. Ou como o reverendo já alegrou nosso coração, até quando o Senhor descer dos céus, ao estrugir da trombeta e chamar a sua noiva para morar com Ele. Continue. Você já fez muito? Já trabalhou muito? Então continue. Você que está chegando agora na história dessa igreja, não sei quantos aqui tem 1 ano, 5, 6 meses, não sei. Mas você que está chegando agora, lembre-se, você já está chegando numa história que está em curso, onde muitos já fizeram, trabalharam muito, dedicaram muito, mas no final o Senhor recompensará a todos. E você entrando nessa história, continue, você que já está, continue até o fim. Até quando Jesus te chamar individualmente ou quando Ele se manifestar. Continuar com o quê? Mostrando na prática, no modo de vida, a mesma diligência. Por que a mesma? Porque Ele já vem dizendo que eram irmãos diligentes, cuidadosos, zelosos, prestativos com a obra, com o trabalho. Continue demonstrando até o fim o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo zelo com a obra. Ele aponta para uma finalidade, para a plena certeza da esperança. Então, o trabalho na obra do Senhor, levado a sério na sua continuidade, meus irmãos, ele nos conduz à plena certeza que nos aguarda a nossa redenção final em Cristo Jesus. Então, trabalhar para o Senhor com amor, com zelo, com dedicação, aponta a certeza da esperança que habita em nós. Qual é a sua esperança hoje? Eu sei que todos nós temos muitas esperanças, um trabalho melhor, uma vida melhor para os nossos filhos, uma rentabilidade melhor, o crescimento dessa igreja, mas há uma esperança que a todos nós é comum, meus irmãos, a certeza da esperança de concluirmos a nossa jornada em Cristo Jesus. E que seja por mais 41, não sei quantos anos mais, mas continuem com a mesma diligência. A palavra mesma aqui é sem alteração. Um dos maiores desafios nossos é a constância. Nós somos muito difíceis de mantermos a constância. Você fala que eu vou entrar na academia, vou fazer uma dieta, ano que vem eu quero fazer meu projeto verão para o ano que vem,
E aí, de repente, vem as inconstâncias, e assim é com estudo, e assim é com trabalho, e assim é na fé. Nós somos seres inconstantes, sempre inconstantes. Mas o desafio proposto para nós aqui, o desejo do autor aos Hebreus, para aqueles irmãos, e continua sendo para hoje também, é que continue cada um de nós mostrando a mesma diligência, como desde o princípio. O mesmo cuidado, o mesmo amor para a plena certeza da salvação, da esperança. E o último versículo, veja que ele diz: para que não? Então, é uma justificativa, é uma boa razão. Nós poderíamos perguntar: por que devemos continuar com a mesma diligência? Já não trabalhamos tanto? Será que agora eu não posso tirar um pouquinho o pé do acelerador, não? Geralmente pensamos assim: eu já fiz tanto, agora eu estou só no modo avião, estou descansando. O pastor vai te requisitar, o conselho: não, pastor, já fiz demais, chama outro, procura outro. No meu tempo eu fiz muito, eu contribuí demais, mas agora meu tempo passou. Meu irmão, continue com a mesma diligência até o fim. Claro, nós reconhecemos que temos limitação de espaço, de saúde, de idade, mas a Bíblia nos informa que mesmo na velhice nós daremos frutos. Nós cremos nisso. Então, por que? Essa é a pergunta que poderíamos fazer. Por que continuar com a mesma diligência? A resposta é simples: para que não vos torneis. Tornar aqui é metamorfo, né? É transformação. Vocês são diligentes, vocês são obedientes, vocês são pessoas amorosas, trabalhadoras, então continue nesse exercício de trabalho, de amor, de fé, porque do contrário, caso não continuem, não mantenham a constância, vocês se tornarão indolentes, preguiçosos, relapsos, descompromissados. Cuidado! Por que nós vemos muitos cristãos regredindo no amor, no trabalho, na fé? Porque chegou num ponto alto da vida que pensou: estou bem, atingi o ápice, o apogeu da vida cristã. E aí relaxa, não mantém a constância. Cuidado. Vejamos que antes do versículo 9, do versículo 4 a 6 do capítulo 6, o autor aos Hebreus vai dar uma dura reprimenda: cuidado para não retrocederem. Mas eu exorto a vocês porque eu tenho certeza das coisas que são melhores na vida de vocês, coisas que acompanham a salvação. Quais coisas que são melhores que ele está dizendo? Que coisas que são melhores? Coisas pertencentes à salvação. Eu sei que Deus tem o melhor para você, o melhor casamento, a melhor casa, né? Deus tem para você a melhor vida, mas por vezes, meus irmãos, o melhor com Deus implica em renúncia, em abnegação, implica em trabalho, implica amor e principalmente as coisas melhores aqui que ele tem certeza são as coisas que acompanham a salvação. E o que acompanha a salvação? Os meios de graça, a palavra, oração, santificação, a comunhão. Todos os aspectos espirituais que participamos são tudo aquilo que acompanha ou que pertence à salvação. Disso o autor está convicto. E ele encerra dizendo: continuem, porque o risco da indolência é grande. Nós já passamos por essa experiência de começar bem e não terminar tão bem assim. Geralmente quem é muito já experiente no serviço, tem muitos anos talvez de empresa, né? Ele já sabe administrar bem a questão. Mas a ideia aqui é que esse risco existe, de você achar que chegou num ponto tal que você pode relaxar, descansar e se tornar indolente. Mas ao contrário, olha o que diz o verso 12: mas, contudo, porém, todavia, outra conjunção aqui adversativa, tornem-se imitadores, semelhantes a. Essa palavra imitadores aqui
é a ideia de mímica mesmo. Está lá no grego, é a ideia de mímica. Alguém faz a mímica e você imita. Então, tornem-se imitadores daqueles que, pela fé, não por eles mesmos, e pela longanimidade, amor, serviço, está tudo dentro aqui do bojo, herdam, tempo presente, as promessas. Então, nós temos a quem olhar para o passado, mas não ficar lá, porque também nós não vivemos de saudosismo, de melancolia, mas é olhar para o passado, ver quantos trabalharam, fizeram em condições ou situações mais limitadas do que a nossa, e ainda assim fizeram, e o autor está dizendo, imitem a fé deles. A lembrança aqui é do que o apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você tem alguém que você deseja imitar na fé, no aspecto de ser um cristão, de fato, que evidencie o amor, o trabalho, um cristão que seja diligente, imite a fé. Imite a fé daqueles que herdam as promessas, visando a esperança, visando a salvação, visando o cumprimento da promessa. Então, meus irmãos, a fé crê na promessa, a paciência aguarda o tempo de Deus. Sem a diligência, a perseverança, sem a constância, a fé desanima. Portanto, sigamos os passos dos vencedores. Nós temos uma galeria de heróis, chamados heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, mas nós temos pessoas nas quais também aqui nós podemos olhar e imitar a fé. Claro, o modelo central será sempre Jesus Cristo. Eu não imito a fé de alguém pela pessoa. Eu imito a fé de alguém por quem ela serve e para quem ela olha, para Cristo. Então Deus vê o nosso amor, Deus valoriza o nosso esforço e nos promete a recompensa, herdar as promessas. Continue crendo, continue esperando, mas continue também servindo, trabalhando, amando, com a mesma diligência, porque continuando servindo, Deus vê, Ele não é injusto para esquecer do seu trabalho, do seu amor. Continue crendo, porque Deus cumpre as suas promessas. Fiel é Deus no cumprimento, no seu sim, em todas as suas promessas. E continue aguardando, esperando o dia final, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado e com a mesma diligência, no nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Amém.